Olá, eu sou Tárcia Quilião, advogada, e vou auxiliar você, síndico, a resolver todos os seus problemas do condomínio com base na lei. Oi pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje é como tornar a minha assembleia de condomínio mais interessante e chamar o maior número de presentes para participarem. É um tema bem legal, bem polêmico, bem interessante e um assunto bastante palpitante nos condomínios. Por quê? Antes disso, a gente vai falar do que são as assembleias, quais os tipos de assembleia e a importância da realização das assembleias. Vamos lá. Nós temos 3 tipos de assembleia. A assembleia de instituição ou constituição do condomínio, que é a assembleia que se realiza quando da entrega do condomínio. A construtora terminou a construção do prédio, realizou todas as formalidades legais e chama uma assembleia de instituição ou de constituição do condomínio. Nessa assembleia são convidados todos os proprietários que adquiriram o imóvel naquele condomínio. E ali são deliberados alguns assuntos, entre a previsão orçamentária do condomínio, a eleição de síndico e conselho, a aprovação da convenção definitiva e a manifestação de que todos os condôminos presentes estão de acordo com a constituição daquele condomínio. É muito importante, pessoal, constar na ata de que os presentes estão de acordo com a constituição, com a instituição daquele condomínio, porque isso é necessário para quando do registro no cartório de registro de imóveis, no cartório de registros, para adquirir o CNPJ na Receita Federal, Então, partindo dessa assembleia, nós temos o nascimento do condomínio, Ali que o condomínio, ele nasce, ele adquire uma personalidade jurídica, no caso. Claro que ela é formalizada via CNPJ, depois que a gente retira o CNPJ na Receita. Mas ali é que nasce o nascimento do condomínio, A manifestação das vontades de todos para que aquele condomínio nasça. Então, esta é a assembleia de instituição e de constituição ou de constituição de condomínio. Eu geralmente, inclusive nas assembleias que conduzo de instituição e constituição de condomínio, eu geralmente recomendo para as construtoras que me contratam para que coloquem um item referente à entrega dos manuais das áreas comuns e das áreas privativas. É uma forma não só de respeitar as normas legais referente ao assunto, mas é uma forma de deixar as construtoras protegidas de que entregaram os manuais, Passando a ciência para a administração do condomínio, dos cuidados que tem que ter com as áreas comuns e para os proprietários dos cuidados que tem que terem com as suas áreas privativas. Enfim, a outro tipo de assembleia, nós temos as assembleias ordinárias. Geralmente, elas são realizadas uma vez ao ano, São assembleias de eleição de síndico e conselho, assembleia de prestação de contas, assembleia de previsão orçamentária. Ela está regulamentada no artigo 1350, que trata das assembleias. Então, essa assembleia é de extrema importância, ela tem que se cuidar o período de realização dela, conforme a convenção prevê, geralmente é nos meses de janeiro ou final do ano, isso também varia, também tem no meio do ano, mas enfim, tem que sempre se observar quando essas assembleias têm que serem marcadas, porque é quando está terminando o mandato da administração, do síndico e do conselho, então não pode deixar esse mandato expirar. Não pode deixar passar do prazo, porque aí você tem um bloqueio do certificado digital do síndico, do condomínio, representante do condomínio, e aí tem uma série de problemas que pode até inclusive inviabilizar a movimentação bancária do condomínio. Então sempre se atentar para a data de realização das assembleias ordinárias, ter um cuidado com relação a isso, para que elas não passem do prazo, Claro que eventualidades podem ocorrer de ter que passar um período antes, mas é sempre interessante que às vezes, ao invés de deixar passar o período da realização da Assembleia Ordinária, se antecipe um pouco mais, mas nunca deixe passar esse período. E as Assembleias Extraordinárias, que a gente são agendadas e programadas para tratar assuntos extraordinários. Dentre eles, procedimentos judiciais que o condomínio esteja enfrentando, que tenha que se dar conhecimento aos condôminos, a realização de obras, alguma questão de deliberação de orçamentos para a construção de alguma determinada reparo de alguma área, alteração de convenção, alteração de regimento, claro, sempre respeitando, aqui faço um parênteses,
sempre respeitando a questão do quórum, né? Alteração de convenção, 2/3, alteração do regimento interno, salvo disposição em contrário da convenção, a maioria dos presentes. Não podemos deixar o regimento interno engessado, já tratamos disso em outro vídeo, né? Com relação também à destituição de síndico, né? Também é realizado via Assembleia Extraordinária. Então ali tem vários assuntos para a gente enumerar, né? Retirando esses nós temos a ordinária, que trataria exclusivamente da eleição de síndico e conselho, prestação de contas e previsão orçamentária, e a extraordinária englobaria todos os outros assuntos. Quais são as dicas que eu dou aqui para os síndicos, para a administração do condomínio, para que faça a sua assembleia, né? Após a convocação, claro que sempre respeitando aquele prazo de convocação que conforme estabelece a sua convenção, cada condomínio tem um prazo, existem condomínios com 5 dias úteis, 5 dias corridos, 8 dias ou 10 dias, então verifique sempre o que prevê a sua convenção, faça o edital de convocação, né? Dê ciência a todos os condôminos, né? Via e-mail, via correspondência, via documentação física, enfim, passe para todos os condôminos esse edital, né, para que todos tenham ciência da realização dessa assembleia. E o que é a dica que eu dou aqui, uma dica de ouro para os síndicos e para o conselho? Se preparem antes da assembleia, né? Nós temos uma assembleia digamos que uma assembleia ordinária, de prestação de contas, de previsão orçamentária. Qual a dica que eu dou aqui para os síndicos e para a administração em si, o conselho? Se prepare antes da assembleia. Analise ali, faça um parecer, o conselho faça um parecer aprovando, recomendando a aprovação das contas, né? Claro, uma análise prévia, né, antecipada dessas contas durante todo o transcorrer do período ali da gestão. Analise, faça um parecer com relação à aprovação, que recomenda a aprovação das contas dos síndicos, junte nessa ata de prestação de contas. É importante preparar esse material antes, tá? Também é interessante que o síndico, quando da eleição, ou quando vai entregar o cargo, ou se vai se reeleger, não importa, numa assembleia onde tem eleição de síndico e alteração da administração ali que seja votada, traga as CNBs, né, as certidões negativas de débitos do condomínio, né, tanto na esfera federal, estadual quanto municipal, dizendo para os seus condôminos, deixando de forma bem clara que a administração honrou com seus compromissos, a administração ela não tem contas em atraso, ela não tem certidões positivas, né, na receita, com impostos em atraso, enfim. Deixe claro para os seus condôminos, né, que a gestão foi feita com muita transparência, com muita segurança e com muito comprometimento. Isso é importante para os síndicos apresentarem nas assembleias também. E ali, como eu digo assim, como tornar essa assembleia mais atrativa, né? Que é as dicas que a gente tenta passar aqui, né? Primeiramente, eu entendo que a gente tenha que fazer antes da assembleia, verificar corretamente a data, os horários, né, a duração dessa assembleia. O que eu percebo muito é que muita gente deixa de participar das assembleias porque as assembleias acabam se tornando desinteressantes. Se discute, não chega a nada, é uma bateção de boca, questões pessoais que são levadas para a assembleia. Então, assim, é uma série de fatores que fatores comportamentais que acabam trazendo um desinteresse por parte dos condôminos para participar daquela assembleia. O condômino pensa assim, para que eu vou lá? Só vamos discutir, vamos bater boca, não quero olhar para a cara daquele cara, daquela mulher, aquela coisa toda. Então acaba ficando uma questão muito pessoal. E isso se dá porque as assembleias anteriores foram dessa forma. Então, como que a gente consegue mudar isso aí, né? Vamos tornar essa assembleia mais atrativa. E é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Como tornar uma assembleia de condomínio mais atrativa e ter o maior número de condôminos participando. Porque às vezes, pessoal, o que a gente percebe aqui que assuntos de extrema relevância que merecem um quórum qualificado acabam deixando de ser deliberados porque não atingiram o quórum, porque poucas pessoas foram na assembleia, porque poucas pessoas deram procuração ou porque poucas pessoas estão interessadas em debater esses assuntos. É importante que os condôminos eles tenham ciência de que o condomínio é de todos, né? Eles precisam participar.
Mas aí a gente sempre leva assim, análise, né? Por que que eles não estão participando? Porque as assembleias anteriores foram improdutivas? Porque as assembleias anteriores foram muito prolixas? Se falou e não se resolveu nada? Então assim, vamos identificar o que está acontecendo, qual é o comportamento que ocasionou tudo isso. E vamos mudar esse cenário, né? E como? Como tornar isso mais atrativo? Então vamos ali pelo mais ou menos assim o tempo de duração de uma assembleia. O que que se recomenda? Claro, tem suas exceções, né? Aqui a gente está falando de uma recomendação no geral, cada caso é um caso. Mas o que que se recomenda? Uma assembleia de duração de 1h30, 2 horas. Não é produtivo fazer um edital com 10 itens de votação. Não é produtivo fazer um edital com uma pauta muito extensa, tratando os assuntos pesados. É mais fácil você fracionar esse edital em assembleias a cada 3 meses, então faça com mais regularidade, mas não faça um edital muito extenso. Por vezes eu já peguei assembleias em que começavam 8 horas da noite com 10 itens de edital, com aprovação de regimento e convenção no mesmo edital, ou seja, é uma assembleia fadada ao fracasso. É uma assembleia que não tem como ser produtiva, não tem como ser ágil. E hoje em dia nós sabemos, nós temos tantas atribuições durante o dia, ninguém quer chegar às 8 horas da noite, começar uma assembleia e entrar madrugada dentro debatendo esses assuntos. Então acaba por vezes que a maioria da pauta não é deliberada e aí se torna uma assembleia improdutiva. E isso que ocasiona que na próxima assembleia a metade das pessoas não se façam presentes. Então, tornar uma assembleia mais produtiva, né? Mais célere, mais ágil, em torno de 1h30, 2 horas, né? Não precisando passar tanto, com uma pauta não tão extensa. No quesito horário, né? Hoje a gente percebe as assembleias são realizadas durante a semana, todo mundo trabalha, né? Dependendo do local que se está localizado o condomínio, que é mais afastado, a maioria das pessoas trabalha no centro e o condomínio em outra cidade, é interessante que se coloque um pouco mais tarde, por volta de 8 horas, a segunda chamada, 7h30, 8 horas, para que dê tempo para que as pessoas possam se deslocar até o condomínio e chegar a tempo para participar dessa assembleia. A primeira chamada, então, 19h30, né, que é mais interessante. Inicie sempre no horário proposto, tá? Isso é outra coisa também que a gente percebe. É 8 horas a segunda chamada, o pessoal, 8h10, vamos esperar mais um pouquinho, né? 8h15, vamos esperar mais um pouquinho. Nossa, gente, isso é bastante complicado, porque também é uma questão, pode se levar até como um desrespeito com as pessoas que estão ali naquele horário, né? Então comece pontualmente. A primeira chamada é 19h30, não tem um número suficiente de condôminos, passe para a segunda chamada às 8 horas e inicie às 8 horas. As datas. Aqui o que se percebe é que segunda e quarta-feira são dias mais produtivos. Por que eu digo isso? Porque segunda-feira tá todo mundo naquele gás da semana, né? Aí consegue tá mais pilhado para começar a trabalhar, a deliberar sobre alguns assuntos. E na quarta-feira, que é o meio da semana, né? Que geralmente as pessoas estão mais tranquilas, mais relaxadas, tiram a quarta-feira até para fazer um happy hour, alguma coisa. Então, marque a assembleia de condomínio nessas datas, porque aí a gente percebe assim o comportamento dos condomínios que são datas mais produtivas. Não recomendo assembleia nos finais de semana, nas sextas-feiras e nos feriados, né? Não são assembleias interessantes de se fazer. Finais de semana, a menos que o perfil daquele condomínio seja assembleias no final de semana no sábado. E aí marca sempre 10 horas da manhã, né? Ou 3 horas da tarde, se for o caso de ter que fazer uma assembleia à tarde. Mas assim, evite assembleia nas sextas à noite e sábados, né? Não é produtivo, o pessoal já tá cansado, já tá desgastado de uma jornada intensa de trabalho de segunda a sexta. Deliberar sobre assuntos na sexta-noite não é produtivo. E sábado de manhã, então, nem se fale, né? Assembleias nos feriados, então, é inconcebível, né? Feriado de carnaval, já vi muitas assembleias serem agendadas em segunda-feira de carnaval, ou seja, é totalmente improdutivo, né? Às vezes você tem até dificuldade, as administradoras têm até dificuldade em encaminhar um secretário nessa data, porque as pessoas estão realmente tirando tempo para lazer, né? Assembleias no final do ano, por volta do dia 30, não são produtivas, pessoal. Não são produtivas mesmo, né? Às vezes os argumentos do síndico para marcar uma assembleia no final do ano, dia 30, é que o condomínio está com maior número de pessoas condomínios de praia, por exemplo, estão com maior número de condôminos
na época do final do ano. Mas, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Não tem quórum, não consegue, né? O trabalho que se tem ali se leva a procurações, o que você pode fazer durante o ano também, igualmente. Né? Então não se justifica assembleias em datas festivas, vésperas de feriado, sextas-feiras, sábados, domingos, então não vou nem cogitar, né? Mas enfim, eventualmente, se houver necessidade de se realizar, né, verifique se realmente é do interesse de todos os condôminos que realizem uma assembleia no domingo. Tá? Então, assim, o que outras dicas também que eu dou para vocês, síndicos, para que a sua assembleia possa ser mais produtiva, mais célere, mais interessante? Faça alguns combinados, né? O combinado nunca sai caro, eu sempre digo isso. Faça alguns combinados, né? E aí seria o quê? Antes de começar a assembleia, converse com os condôminos presentes e estabeleça algumas regras. É importante que se tenha regras, né, para a realização da assembleia. Por exemplo, o celular. Deixe no silencioso ou desligue o celular para que naquele momento, naquela 1h30, 2 horas, a gente esteja focado no que esteja sendo tratado. Então peça que desligue os celulares, deixe o celular no silencioso. Estabeleça que para falar tenha que se levantar a mão e não simplesmente atropelando. Daqui a pouco o síndico está expondo uma situação, vem uma outra pessoa e atropela, né? Então peça licença, levante a mão para falar, aguarde a sua vez, né? Estabeleça que deva seguir a pauta. Isso aí é um trabalho bastante importante do presidente da Assembleia. A necessidade o perfil do presidente de uma Assembleia, ele tem que ser um perfil assim focado, né? Ele tem que chegar e tem que conduzir os seus condôminos, porque senão começa a sair da pauta. Então aí já vamos discutir uma outra coisa que às vezes nem está naquela pauta daquele edital. E aí se perde muito tempo, 10, 20, às vezes 30 minutos se debatendo. E aqui eu peço licença, né, para passar um caso que eu tive numa assembleia que foi muito interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês. Estava numa assembleia onde não estavam se deliberando orçamentos, né, orçamentos para uma futura realização de uma obra no condomínio. Né? Então trouxe os orçamentos e tudo, se discutiu acerca da necessidade da realização dessa obra, uma assembleia nesse ponto produtiva. Chegou num determinado momento, começaram a discutir como é que ia ser, que tipo a cor que iam fazer a pintura de não sei o quê. E aí ficaram, não, porque eu acho que tem que ser um azul mais claro, eu acho que tem que ser um azul mais escuro, não, eu acho que não vamos tirar o azul, vamos colocar outra cor, e isso e aquilo, e gente, ficou uns 20 minutos. E aí, como presidente da Assembleia, eu pedi a licença para falar, né, e eu perguntei assim, pessoal, vocês têm orçamento para a pintura? Todo mundo olhou e disse, não. Vocês têm dinheiro para realizar a pintura do condomínio? Não. Então por que a gente está discutindo a cor? Ou seja, engraçado até, né? Passamos 20 minutos discutindo se ia ser azul, amarela, verde, branca, mas não se tinha nem o dinheiro para se fazer aquilo ali. Então ali você percebe o quanto o presidente da Assembleia tem que estar ligado, né? Tem que estar focado na Assembleia, na condução dos trabalhos, porque senão, gente, começa a se discutir uma coisa que sequer eles tinham dinheiro em caixa para realizar a pintura do prédio e estavam discutindo qual seria a cor mais interessante para o prédio. Então, assim, é totalmente improdutivo, né? Importante que um não interrompa o outro enquanto o outro esteja falando. É importante que as pessoas respeitem a sua vez de falar, levante a mão e aguarda, né? E não interrompa as objeções e as colocações do outro, porque todo mundo merece respeito, merece ser ouvido, né? Assuntos pessoais, inadmissível se tratar em assembleia de condomínio. Se eu tiver um assunto que é meu, pessoal, que está acontecendo no condomínio, depois que terminar a assembleia, eu me dirijo ao síndico, ao conselho, peço um minutinho da atenção deles e passo para eles, olha, tá acontecendo tal coisa no meu apartamento. Não traga assuntos pessoais para a assembleia, não é o momento, né? E colocar um tempo para cada tópico, né? Por exemplo, a leitura e aprovação da ata da assembleia anterior. Poxa, é no máximo 2 minutos, é o tempo de leitura da ata, aprovação, se tiver umas ressalvas, no máximo 5 minutos. Então vai estipulando ali um prazo para cada item. Claro, não vamos atropelar os assuntos, né, pessoal? Mas vamos tratar, assim, de forma focada, vamos fazer um trabalho produtivo, né? Então essas seriam as dicas que eu dou para uma condução de uma assembleia mais interessante,
para que a gente tenha mais, agregue mais pessoas participando, né? Outra coisa também interessante é oferecer um mini coffee break, né? Coloca ali umas bolachinhas, uns sanduichinhos, uma água, um café. É uma forma de respeito aos seus condôminos que estão ali participando, né? São pessoas que já vieram das suas jornadas intensas de trabalho, estão ali dispondo do seu tempo de lazer para tratar de assuntos do condomínio. Então tenta criar um ambiente mais harmônico, mais hospitaleiro, né? Então, ofereça umas bolachinhas, um suquinho, uma água, um café, né? Não custa nada e é tão agradável, a gente se sente tão bem acolhido, né? Pela administração do condomínio, quando verifica que teve todo um cuidado para a realização daquela assembleia. A gente se sente como condômino, aqui falo como condômina, prestigiada, né? Nossa, vou lá, o síndico é tão solícito, é uma pessoa tão carismática, é uma pessoa que se importa tanto com o nosso bem-estar, que sabe que a gente está aqui numa jornada e traz uma balinha. Eu já fui em assembleia que tinha balinha, a síndica oferecia as balinhas, água, café, suco. Nossa, às vezes você nem vai comer, né? Mas assim, é tão simpático da parte da administração oferecer esse tipo de mimos, né, que eu chamo. E assim, algumas outras questões com relação à assembleia, né, que a gente pode tratar aqui, é que as deliberações das assembleias, elas devem ser acatadas pelo síndico, tá? Independente do que o síndico acha que é certo ou errado. A deliberação, a assembleia, ela deve ser acatada no que foi deliberado. Eu já tive algum caso aqui, conto outro caso que participei, né? Que a deliberação da Assembleia era para demitir um dos funcionários, né, a funcionária dos Serviços Gerais, e aí o síndico não quis demitir a funcionária dos Serviços Gerais e quis demitir o zelador. Aí me perguntou, não, mas eu não vou mais demitir ela. Depois que passou a Assembleia, né, redigimos a ata, foi aprovada, publicada e tudo, ele chegou e disse assim, não vou demitir mais a Serviços Gerais, eu vou demitir o zelador. Eu disse, senhor, me desculpa, mas o senhor tem que acatar a deliberação da Assembleia. Então, assim, as deliberações, né, devem ser acatadas e executadas conforme deliberadas na Assembleia. Os condôminos ausentes, eles ficam submetidos ao que foi decidido, né? Então, muito embora eu seja uma condômina que não participo da Assembleia, né, eu estou sujeita às deliberações que ali ocorrerem, né? Uma assembleia, ela pode deliberar sobre a anulação de uma assembleia anterior, tá? Desde que respeitado o quórum. Por vezes, naquela época, tinha se deliberado sobre alguma coisa e aí depois teve que se anular aquela deliberação. Então, faça especificamente, na pauta, é importante que no edital conste, né, deliberação acerca da decisão tomada na assembleia realizada no dia tal, tal, tal. E aquela assembleia que teve aquele quórum tem que ser respeitada nessa outra assembleia. Tá? Então, assim, pessoal, de uma forma geral, são esses as dicas que eu dou para que vocês, síndicos, administração do condomínio, né, conselho, tornem as assembleias de vocês mais interessantes, mais participativas, porque eu acredito que isso é uma realização para o síndico. Quando você tem um síndico de perfil agregador, de perfil político, que eu digo aqui, não de forma pejorativa, né, mas de perfil político, de que consegue se relacionar com todo mundo, né, um síndico que tenha a aprovação de todos, né, que seja simpático a todos, é importante que tenha, né, eu acho que a coroação desse síndico é quando as assembleias estão cheias ali para tratar dos assuntos, né, o pessoal do condomínio está engajado em ajudar o síndico na administração, o pessoal do condomínio, os condôminos são engajados, né, estão juntos com o síndico, estão apoiando o síndico. Então isso aí eu acho que é uma coroação de qualquer administração de condomínio, quando vê as suas assembleias ali produtivas, participativas, com maior número de condôminos, né, assembleias harmônicas, objetivas, e assembleias que na verdade elas têm um propósito, né? E eu acho que é isso que a gente procura ali. Então essas são, né, na verdade, as dicas que eu dou para você, síndico, conselho, administração do condomínio, de como tornar a sua assembleia mais produtiva. Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse vídeo, ou se tem alguma observação, alguma sugestão, algum questionamento, deixe nos comentários.
E não se esqueça, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no nosso canal, tá? Um grande abraço para vocês, um excelente dia para todos e que as suas assembleias sejam cada vez mais produtivas e mais participativas. Um abraço, pessoal!